E aí, tudo bem? Bom, se você está caindo agora nesse vídeo, vou me apresentar, eu sou Marcos Fialho, mais conhecido como Viajeiro Solo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e no TikTok. E, basicamente, a minha ideia hoje é de fazer um vídeo diferente. Esse mês faz um ano que, de fato, eu comecei a me dedicar à criação de conteúdo. E uma coisa que permeia muito na minha cabeça é, tá, e agora? O que mudou? O que tá de diferente de tudo isso? O que eu aprendi e o que realmente eu tô pensando daqui pro futuro, sabe? Então, essa está sendo a minha ideia inicial do vídeo. Já estou gravando aqui dentro da Camper, que eu estou querendo testar alguns ângulos para um desses projetos futuros que eu falo mais pro final do vídeo, mas acho que vocês vão gostar. Já andei dando alguns spoilers, tanto aqui quanto no Instagram, e eu vi que teve bastante resposta, teve bastante engajamento, então acho que vai ser bem interessante. Mas antes disso, vamos começar do começo. Como que foi essa minha trajetória de criação de conteúdo, né? Nunca pensei em criar conteúdo. Eu nunca fui muito das redes sociais, né? Tanto que eu fiquei mais de, acho que quase 7 anos, não diria mais, mas quase 7 anos sem ter nem Instagram. Então, sem ter presença digital nenhuma. Então, em certo momento, acho que idos da pandemia pra cá, pra lá, eu sempre gostei muito de viajar, comprei uma GoPro para começar a filmar trilha. Eu tinha até comprado o meu primeiro 4x4 na época, comecei a fazer trilha, só que assim, eu não fazia ideia do que eu queria criar. Então eu simplesmente colocava, até uma coisa que eu acho engraçado, o carro que eu comprei era seminovo, ele já veio com um suporte de GoPro, aquele que você coloca o parafusinho e tal, então ele já estava bem posicionado, bem no meio. Então eu falei, pô, legal, vou comprar uma GoPro e ver o que dá. Só que daí eu colocava o vídeo e gravava. Tanto que eu tinha pavor de falar no vídeo, tinha pavor de aparecer, eu simplesmente filmava a estrada. Então, fui para Campos do Jordão, filmava a estrada. Fui para São Bento do Sapucaí, filmava a estrada. Fui, sei lá, para Serra do Rio de Janeiro, só filmava a estrada. Então eu comecei a notar que aquilo não fazia sentido. Eu gravava vídeos que nem eu tinha vontade de assistir, sabe? Às vezes eu usava como uma ASMR, assim, de fato estar ouvindo o barulho da estrada. Então aquilo eu comecei a questionar se estava valendo a pena e se era aquilo que eu queria fazer dali em diante, né? Aí, onde que as coisas começaram a mudar, né? Foi justamente na minha primeira viagem internacional de carro. Então, um breve resumo, né? Eu tinha mais de 10 anos que eu planejava ir de carro até Ushuaia, então aquela coisa de, pô, a cidade mais austral do mundo, um ponto mega remoto que você consegue chegar dirigindo, aquilo sempre permeava minha mente e eu ficava, pô, eu quero ir, mas toda vez que eu fazia a conta, eu falava, pô, não vai dar pra fazer isso sendo um trabalhador CLT, eu provavelmente consegui fazer isso só depois que eu aposentar. E aquilo ia me consumindo, sabe? Até que um belo dia, acho que eu ainda não estava 100% recuperado da pandemia, porque eu fiz 30 na pandemia, eu sempre cresci com aquela mística de, ai, quando você vai fazer 30 anos é uma data especial, e comemorei 30 anos no lockdown, né? Porque meu aniversário é em março de 2021. Foi 2021? 2020? Foi 2020? Foi 2021. Então fiz meu aniversário na pandemia, isolado em casa, e não foi legal. Então chegando no meu aniversário de 33 anos, eu comecei naquela, pô, 33 anos, idade de Cristo, tem que fazer alguma coisa. Então, coisa de 2 semanas antes da data, eu falei, eu vou pro Ushuaia de carro. Tinha um Onix na época, coloquei alguns pneus maiores, fiz algumas preparações rápidas, assim, como ter um inversor e tal, essas coisas. Comprei as roupas que precisava e parti. E eu não imaginava que aquela viagem ia mudar completamente a minha visão de mundo, sabe? Então, foi em março de 2024, eu ainda tinha uma vaga ideia do que seria uma criação de conteúdo. Eu tinha voltado pro Instagram, tinha um Instagram que, sei lá, não tinha 200, 300 seguidores, que eu nem postava a minha cara, eu postava só foto de paisagem. Eu falei, quer saber? Tô indo pro Ushuaia, vou testar. E ao mesmo tempo, eu tava naquela, tá, eu vou criar conteúdo pra quê? Pro Instagram, pro YouTube. Então fui, comecei a fazer vários stories na época, tipo, acompanhando o dia a dia. Então fiz, dia 1, é aqui que eu tô, é pra lá que eu tô indo, ó, isso que eu conheci na Argentina, gostei desse restaurante, custou tanto, ó, fiz esse passeio, fui em tal lugar. E eu vi que aquilo começava a gerar algum tipo de tração, sabe? Então comecei a ganhar seguidores, muita gente vinha falar comigo para tirar dúvida, para entender como fazer tal coisa, como fazer tal coisa, e eu percebi que muitas das pessoas tinham o mesmo medo que eu, que não necessariamente acho que era um medo, mas são algumas coisas que a nossa própria cabeça impõe para você adiar o projeto, sabe? Então eu vi que as coisas eram muito mais simples, eram muito mais fáceis. E acho que não só isso, né? Voltei, desculpa a pequena interrupção, mas eu estava recebendo uma ligação, já coloquei no não perturbe aqui. Então, eu vi que aquilo estava gerando tração, eu falei, pô, vou criar um guia de como você viajar para o Ushuaia, o que você precisa, qual que é o kit principal. E aquilo começou a ter muito download, não cobrei nada, obviamente, né? Até então um perfil desconhecido, comecei a conhecer muita gente, tem gente que eu troco ideia até hoje. Acho até que queria mencionar o Ventos Latinos, que é um cara que eu considero pra caramba, Henrique. Ele foi até o Ushuaia de Combosa, hoje ele tá de volta em Minas, mas acho que ele teve uma trajetória legal pra caramba. E ele me falou algumas vezes que o meu guia ajudou ele também na construção dessa empreitada. Lógico, não é uma ou outra coisa só que ajuda a pessoa, é um conjunto, né? Então achei super legal isso.
E voltei pro Brasil uma pessoa transformada. Acho que mudou muito, assim, até a minha visão de mundo, a minha visão das coisas, sabe? Que eu vinha, acho que de umas manias muito consumistas, assim, da época da pandemia, né? Então, acho que acabava sendo minha válvula de escape. Então, pô, eu vi tanta coisa diferente, conheci tanta gente, eu vi tanta história. Aquilo, acho que explodiu minha cabeça, assim, da minha visão de mundo. Então, eu falei, pô, isso é mais fácil do que eu imagino. É mais fácil do que eu estava imaginando, é mais simples do que eu estava imaginando. É possível, é, digamos, alcançável. Então, pô, vou começar a me dedicar a isso. Então, voltei para São Paulo. A primeira coisa que eu fiz foi anunciar meu carro. Eu tinha conhecido as campers parecidas com a que eu tenho aqui hoje na caminhonete. Falei, não, é isso que eu quero. Então, fui, vendi meu carro, comprei minha caminhonete, comecei a pensar qual era o camper que eu ia querer, comecei a estudar quais eram as possibilidades que tinha no mercado. E aí, por que eu comecei a trazer muito isso? Porque aí, de fato, eu comecei a sentir um pouco de necessidade de talvez criar conteúdos de maneiras diferentes, né? E eu vou até colocar aqui na tela qual foi o primeiro vídeo que eu fiz num formato completamente distinto, né? Então, entre idas e vindas, já tinha pegado a Jamanta, já estava mais ou menos decidido qual que ia ser o tipo do camper que eu queria, que é esse camper tipo da Carbo Campers, não aquele camper fechado que você só apoia na traseira da caminhonete, até por uma questão de custo, né? Porque com os opcionais que eu queria ele ia custar o dobro do que eu paguei nesse daqui. E ainda acabava sendo algo muito pesado, né? Porque ele começa em 1 tonelada, você vai colocando acessórios, vai ficando cada vez mais pesado, né? Então pensei, pô, que era uma coisa um pouco mais simples para servir como suporte, não ser algo que de fato eu vou morar, né? Porque eu acho que para morar no motorhome, tem que ser um motorhome numa van, tem que ter um mínimo de espaço, assim, principalmente a questão do banheiro, né? Que pra mim é algo que pega bastante. Então, já tinha decidido pela Carbo Camper, só que eu ficava naquela, cara, eu quero ver esse camper pessoalmente, né? E aí eu descobri a Fenagipe, em Brusque, se eu não me engano, e aí fiz a primeira viagem com a Jamanta. Eu fui de São Paulo a Blumenau, e aí conheci Blumenau, conheci Pomerode, conheci Brusque, conheci Jaraguá do Sul, que é a cidade que eu tô hoje. E esse foi o meu primeiro vídeo, Fenagipe. Então, fiz um vídeo mostrando as coisas que tinha na Fenagipe, mostrando o que eu comprei, falando um pouco sobre a Carbo Campers. Eu comprei alguns faróis de milha da Hella, que, cara, eu comprei faz mais de um ano. Não, faz um ano, né? E tá no Storage em São Paulo, não instalei ainda. Ó o consumismo aí, né? Então foi esse primeiro vídeo que eu fiz e pra mim foi um susto, porque eu não tinha 10, 15 visualizações, 20, 30. Tipo, quem assistia basicamente era meu pai, que sempre torceu muito por mim. Tipo, meu pai vê todos os meus vídeos, eu acho isso muito legal, muito fofo, assim. E fiz esse primeiro vídeo. Então, coloquei minha cara, a tapa, peguei a GoPro e comecei a filmar. Não é a melhor qualidade de vídeo, porque eu não tinha microfone. A GoPro para ambientes fechados eu não acho tão legal assim. Por exemplo, a Osmo que eu tô usando agora, eu acho que ela já super lida melhor com isso. Fiz o primeiro vídeo, deu visualização pra caramba. Acho que foram 250 nos primeiros 2 dias. Eu falei, caraca, é muita gente. Pô, que legal. Então é esse formato. Eu aproveitei que já estava na região, fiz a Fenagipe, fui no Museu do Automóvel, fui no Museu do Brinquedo. Tive meus 2 primeiros vídeos com aquela flag de direitos autorais, que eu tava tocando música dentro do Museu do Automóvel e do Museu do Brinquedo, mas tranquilo. Vamos continuar. Já comecei a pegar um tesão por aquilo. Falei, beleza, vamos fazer, vamos fazer. E aí a vida foi se desenrolando. Até que chegou agosto, eu falei, agora é a hora. Entreguei meu apartamento, vendi boa parte dos meus móveis, o que eu não vendi eu coloquei dentro do storage, e exatamente no dia 8 de agosto eu saí de São Paulo sem destino, sem data para voltar. Então, dia 8 de janeiro, dia 8 de agosto, eu tomei a decisão. Vou criar conteúdo, só que aí começou o meu dilema. Eu vou criar conteúdo vertical ou vou criar conteúdo horizontal? Quando eu começava a pesar as duas plataformas, ok, eu estava crescendo no YouTube, mas eu estava crescendo muito mais rápido no Instagram. E o conteúdo do Instagram, eu não vou dizer que ele é mais fácil de se criar, mas você vai ter, tem vários formatos que você consegue ir adaptando para o Instagram. Então você vai trabalhar com vídeos mais curtos, vídeos na casa de 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Hoje acho que eles liberaram para mais, só que vídeos acima de 1 minuto eu já vejo que não engaja. Então já não me dedicava tanto. Então tomei a decisão de deixar o YouTube um pouco mais de lado e ir 100% para a criação de conteúdo vertical, né? Então, passei uma temporada em Bariloche, criando, errando, aprendendo. Foi ali que eu fui criando, ganhando muito mais casca, né? Ganhando muito mais confiança. Então, pô, fazia o passeio, fazia minhas filmagens, colocava stories, depois fazia um reels daquilo, fazia um roteiro. E eu via que as pessoas iam engajando, eu ia crescendo, aquilo ia me ajudando. Então, eu falei, pô, é aqui. E aí, fechei minha primeira parceria, que a minha primeira publi foi uma publi com a Nissan, para eu contar um pouco de como estava sendo a minha história como dono de uma Frontier, né? Então, já achei super legal, já tinha sido um FII bem interessante, assim, apesar que depois, quando eu comecei a fazer as contas, o que eu gastei de tempo, equipamento, tá, para poder fazer aquilo, acabou saindo bem caro, né? Mas, então, a confiança foi cada vez mais crescendo, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero.
Então, comecei a reparar um pouco nisso e comecei a investir. Comecei a receber várias propostas de permuta, de parceria, eu ia tentando selecionar bem para pegar aquilo que era que fazia sentido pro canal e ok, foi isso, continuei investindo, só que quando então, o que eu percebi? Pô, cresci bastante, mas e a grana? E a fonte de renda? Porque o Instagram ele não monetiza. Então, a sua grana vai vir ou de uma área de membros, que na época eu liberava acho que acima de 10 mil seguidores, só que também é um FII super baixo, ou vinha de publi. Então, eu não conseguia ter aquela frequência alta de publis para poder conseguir manter aquele estilo de vida, né? Então, e tinha aquele clássico dilema que acho que todo mundo em algum momento acaba tendo quando cria conteúdo. Pô, você faz um vídeo que você acha que é obra-prima, ele vai lá e flopa, quase não tem visualização. Você faz um vídeo bobinho assim, dá 10 vezes mais visualização e eu ficava, caraca, e agora, né? Então, pô, tá, não tenho tanta fonte de receita, mas acho que vai ser importante talvez investir em mais equipamentos, né? Então, fui pro Paraguai, comprei essa câmera, comprei microfone, comecei a aprimorar a questão de roteiro, de som. Então, pô, hoje eu acho até legal. Quando eu vejo um vídeo meu de um ano atrás, tipo esse vídeo da Fenagip, eu vejo um vídeo hoje, tipo, igual, eu tava olhando o vídeo que eu gravei aqui justamente no Parque Malve, mas pra falar de acessórios, não pra falar exatamente disso. A evolução, assim, eu achei incrível, sabe? Então, você vê a diferença que faz equipamento, microfone, essas coisas, né? Então, investi e continuei nessa. Só que chegou um momento, pô, eu olhava e falava, pô, eu tenho 30k de seguidores somando todas as redes sociais, a grande maioria vem do Instagram. Mas, e aí, virou profissão? Não virou profissão, porque hoje eu trabalho remoto para uma empresa americana para justamente ter uma renda, né? Ter uma fonte de renda. E isso acabou afetando até a frequência dos conteúdos, que hoje eu não tenho o mesmo tempo que eu tinha antes, né? Então, eu penso isso, né? Pô, um ano já. Hoje eu tenho em média 500 mil de alcance no Instagram e quase zero de receita. Então, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Então, eu vou continuar focando nesse conteúdo vertical que é muito instável. Pode ser que um mês você vai receber 4, 5 propostas de público, tem mês que não vem nada. Então eu falei, pô, será que tá valendo a pena? Será que talvez, para que você consiga ter uma frequência de geração de receita boa no Instagram, você precisa talvez ser muito maior do que eu tô hoje? Então, isso me fez pensar bastante. Acho que, principalmente fazendo o curso de Formando Creators do Luigi, e agora, o que ele lançou recentemente, o Play que Paga, pensei, poxa, acho que talvez vai ser interessante eu voltar a investir mais na criação de conteúdo horizontal, que é essa criação de conteúdo do YouTube, né? Porque eu tô relativamente próximo de liberar a monetização, que na época que eu criei o canal eram 3 mil horas de exibição pública nos últimos 365 dias e acho que 1.000 inscritos. Se eu não me engano, acho que eu tô chegando em 7k de inscritos agora no YouTube e tá próximo de 2.700 horas de visualização pública. Quando que eu consegui crescer muito essa visualização pública? O vídeo da Camper, o vídeo da minha primeira noite na Camper, o vídeo dos custos da Camper, então foram vídeos que foram crescendo, principalmente de maneira orgânica. Eu lembro do primeiro vídeo que eu fiz, quando eu peguei a Camper, que em coisa de uma semana tinha 10 mil visualizações. Então isso eu achei legal pra caramba, eu comecei a entender, tá, então esse é o tipo de formato que vai ser legal. Só que era um tipo de formato que eu ainda não tinha conseguido acertar a mão, mas também não estava investindo tanto, porque eu ficava naquela, pô, o tempo que eu levo para gravar um vídeo pro YouTube, eu consigo gravar 10, 15 rios, sabe? E eu vinha numa tocada de estar postando rio todo dia, e isso me ajudou a crescer bastante, só que não gera receita, né? Então, acho que dito tudo isso, um ano de criação de conteúdo. Aprendi muito, acho que errei bastante, acertei bastante, consegui crescer, consegui me estabelecer um pouco mais. Acho que talvez até ter um entendimento um pouco mais amplo de quais são as possibilidades que a gente tem de geração de receita e começar a planejar o conteúdo, né? Então, basicamente estou quebrando em alguns pilares. Vou focar muito mais no YouTube, estou fazendo vários exercícios de, tá, quais são os temas que eu quero abordar aqui, quais serão os subtemas. Então eu penso, poxa, acampamento. Um dia no camping, qual que é a receita que você pode fazer num lugar que eu tenho só uma boquinha de fogão? Talvez receitas que você faz numa panela só, acho que pode ser interessante. Dicas de camping, dicas de rota. Ah, o que que você tem que levar na mala para isso, levar na mala para aquilo. Então, como que eu vou me estruturar dentro desses vídeos de cauda longa e cauda curta? Que é uma terminologia que eu aprendi ao longo dos estudos, né? E também o Luigi reforça muito isso, que o cauda longa vai ser aquele vídeo que ele não envelhece. Então, tá, vou falar sobre como é a experiência de viver num camper. Não é coisa que daqui a um ano caiu. Diferente, por exemplo, de fazer um vídeo falando, pô, aumentou o IOF, como que isso vai afetar a vida de quem é nômade e a vida de quem trabalha recebendo em dólar, por exemplo. Que, uma vez que estanque essa crise, não vai acabar gerando tanta atração, né? Mas são vídeos de YouTube, são vídeos que cada play, se você já tem a sua monetização liberada, ele vai te gerar algum tipo de receita. Então eu falei, bom, começar a investir mais nisso e
eu quero tornar muito mais o Instagram como uma vitrine, como uma extensão. Então, adaptar um corte ou outro no Instagram para poder trazer público para dentro do YouTube e vice-versa, né? Então, acho que não vou me preocupar tanto com essa criação de conteúdo diária para o Instagram, vou me preocupar mais com a criação de vídeos mais de cauda longa, vamos assim dizer, aqui dentro do YouTube. E o Instagram e TikTok vai ser essa minha extensão, né? E o que eu comentei no começo, mas eu tô com essa ideia desde dezembro e comecei a estruturá-lo um pouco melhor agora, que é justamente lançar um podcast de viajantes para viajantes, né? Então, por que eu estou testando esse cenário aqui? Porque eu quero gravar ou dentro da Jamanta ou com a Jamanta no cenário, talvez dentro de um camping e tal. Então, a minha proposta é muito ser um podcast a céu aberto de viajantes. E não, tipo, só conhecer a história da pessoa, o que te levou a isso, mas perrengues que a gente passou na estrada, coisas que a gente foi aprendendo. Igual, como que é fazer amigos e ter um relacionamento vivendo uma vida nômade. Pô, acho super legal isso, os encontros e desencontros que a gente tem na vida. Uma coisa que eu brinco com vários viajantes que eu tenho contato um pouco mais próximo, né? Tem até a amiga nômade lá que ela é expert de Buenos Aires, gosto muito do conteúdo dela, que as nossas emoções nessa vida nômade, nessa vida de criação de conteúdo, parece que elas são muito exacerbadas, né? Então, coisa de uma semana, você vai do apocalipse ao paraíso em tantas emoções, sabe? Então, acho que isso que é interessante. Então, como que a gente traz essas histórias da estrada, né? Os perrengues, os amores, a sorte, o azar. Porque cada ser humano, ele é um universo, né? Então, você vai conhecer N histórias, assim, que são muito inspiradoras e acho que ensinam uma lição pra gente, né? Então, acho que é muito isso. Um ano de criação de conteúdo, não virou minha profissão 100%, não gerou tanta receita quanto eu esperava. Não que eu esperava, vou ficar milionário dia pra noite, não. Mas você tem uma receita para você poder sustentar aquele estilo de vida, né? Porque equipamentos para camping não são baratos, manter uma picape a diesel também não é barato, então é muito essa história do que aconteceu depois de um ano de criando conteúdo, né? Então já comentei com vocês um pouco de quais são as coisas que eu imagino para o futuro. Acho que eu tô muito ansioso para a parte do podcast, tô terminando de estruturar um pouco o que eu tô querendo, qual que vai ser a frequência, tô até pensando em quem eu posso chamar para ser meu primeiro convidado. Tem alguém que eu admiro muito, que eu sei que tá em Floripa, pertinho, tô pensando em conversar com ela. Joana, essa é pra você, viu? Então acho que pode ser interessante. Quem sabe você pode ser a primeira convidada do primeiro episódio do podcast, né? Mas isso é um pouco da minha história. E o que eu queria saber de você, né? Como que foi esse seu último ano? Você também queria conteúdo? Me conta aqui nos comentários pra gente trocar figurinha de algumas decepções, alguns aprendizados legais, ou até mesmo tipo, o que mudou na sua vida nesse último ano, pra gente justamente trocar essas figurinhas, né? E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal. Eu tenho o Instagram também, Viajeiro Solo, tenho também o TikTok Viajeiro Solo, agradeço demais a participação de todos vocês. E ontem eu tinha mandado no meu Instagram um stories falando da gravação desse vídeo e pedindo para as pessoas contarem um pouco das histórias deles, né? Porque a minha ideia era trazer as histórias que eu achasse mais marcantes para poder falar no vídeo. E eu separei algumas histórias aqui que eu achei muito interessante, né? Tentei falar com as pessoas para falar, pô, posso citar seu arroba e tal, mas não recebi resposta, então eu prefiro não dar tantos detalhes, né? Porque eu não sei quanto a pessoa tá aberta a esse tipo de exposição. Mas tem uma seguidora que eu achei bem interessante, que ela mandou mensagem dizendo que viu meus vídeos de Bariloche e decidiu pela primeira vez viajar sozinha. Ela sempre teve medo, mas quando ela viu que tinha alguém sozinho viajando, mostrando aquela simplicidade, tomando café sozinho, explorando cada canto, ela se encorajou, foi e disse que foi uma das melhores experiências da vida dela, né? Então achei sensacional, porque acho que a gente acaba... O ser humano é um ser social e eu acho que a gente acaba crescendo muito com aquela ideia de que se você fizer as coisas sozinho, não são tão legais. Justamente uma questão de, você está sendo solitário. Não, você está simplesmente curtindo a sua solitude, né? Que acho que é uma coisa que eu bato muito na tecla dentro do meu Instagram, né? Teve uma outra também que mandou mensagem dizendo que viu os vídeos comigo explorando de carro e resolveu fazer uma road trip com o filho dele. Então eles acamparam, dormiram na estrada, ele falou que fazia tempo que ele não sentia uma conexão tão forte com o filho. Pô, achei legal demais. Cara, você que mandou essa história, achei sensacional. Vamos conversar se quiser também, a gente pode combinar de você vir em algum episódio do podcast, que eu achei incrível, acho que pode ser super legal a gente ter essa troca rica de alguém que não necessariamente começou com criação de conteúdo, mas se inspirou para algo e também se tornou um viajante, né? Então achei super legal. E a terceira foi a virada da chave de uma seguidora, que ela era, segundo ela estava no emprego que ela não se via naquele emprego e se sentia num beco sem saída. E ela começou a ver alguns vídeos meus na Argentina e sentiu que ela estava presa num ciclo que não fazia mais sentido. Ela pediu demissão, caiu na estrada, hoje ela vive na estrada vendendo a arte dela. Então achei super legal isso, achei maravilhoso pensar que eu tive um pouco de contribuição. Eu não acho que nenhuma dessas histórias foi o meu vídeo que despertou aquilo, mas que eu pude contribuir em alguma coisa que eu acho que é um conjunto, né? Tanto que uma história que eu acho super legal. Quando eu tava em
em Floripa, eu fui gravar uns vídeos no Mirante do Morro das Pedras, que é um dos meus lugares favoritos de Floripa. E aí eu conheci um casal do Reino Unido, Yak Overland, vocês podem procurar, eles têm vídeos no YouTube, são sensacionais, eu admiro muito a maneira com que eles gravam, os takes que eles fazem. E era um casal do Reino Unido. E eles eram amigos, vizinhos, se não me engano, vizinhos e amigos de uma criadora, que o arroba dela é Over in the Hover, que foi uma das pessoas que acho que me incentivou muito a isso. Então eu comecei assistindo os vídeos dela, ela tinha comprado um Defender, que eu admiro demais, Defender, ainda é meu sonho de consumo, um Defender antigo que ela mesma estava reformando, ela mesma estava criando o motorhome dela e mostrava várias aventuras, o Blue Teeth, sabe? Então achei super legal e pensar que eu conheci um casal que tinha contato com ela, uma pessoa que me inspirou tanto, sabe? Acho que é muito louco essas coisas da vida. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer um casal inglês no Mirante do Morro das Pedras que despachou o carro deles pra América do Sul, sabe? E tava subindo até o Alasca. Os últimos vídeos que eu vi deles, eles estavam nos Estados Unidos, eles têm um certo delay, então eu imagino que já devem estar bem próximo do Alasca, mas achei sensacional isso. Então, o vídeo vai ficando por aqui, acho que ele já tá bem longo, né? Eu não gosto muito de fazer vídeos acima de 10 minutos, mas acho que é interessante pra gente conversar, é interessante de trazer um pouco dessa perspectiva aqui pra vocês, né? Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar seu like, compartilha com quem você acha que pode ser interessante ver esse vídeo também, se inscreve aqui no canal e bora acompanhar os próximos passos disso, porque faz um ano que eu comecei e eu não tô com vontade de parar, quero continuar, mas acho que ainda preciso dar um passo atrás e entender qual que vai ser o meu formato, qual que vai ser a minha identidade, beleza?